Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Fé, da nossa congregação na Zona Leste, em especial aos nossos irmãos lá. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É com muita alegria que eu estou aqui produzindo este conteúdo para auxiliar os irmãos, para que os irmãos possam estar aí adorando ao nosso Deus nas suas casas, mesmo neste período de isolamento social. A minha oração é que os irmãos continuem perseverando na fé em Cristo Jesus, no amor e na esperança do Evangelho, e que os irmãos não venham a desfalecer por conta desse período difícil que o mundo todo está passando, né? Não somente nós cristãos estamos sofrendo, não somente você aí na sua casa está sofrendo, todos de alguma forma estão sendo afetados por este problema, por este mal, mas nós sabemos que a graça de Deus é muito maior do que qualquer problema que possa ocorrer. Então vou estar orando agora, que você possa estar fechando os seus olhos, abaixando a sua cabeça, em reverência ao nosso Deus para esse nosso momento de culto. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós temos a certeza de que o Senhor é soberano e que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Deus, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que temos, ó Pai, de poder, ó Pai, adorar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Senhor, de alguma maneira ainda estamos tolhidos, ó Pai. Nossas igrejas, ó Pai, estão reabrindo ainda com algumas restrições, mas nós já conseguimos de alguma maneira estar juntos, Senhor, mas nas nossas casas, graças a Deus, não temos sido impedidos de nos encontrarmos em torno da Tua palavra para aprender mais de Ti e termos as nossas vidas transformadas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas oportunidades que dia após dia o Senhor nos dá, a cada manhã, de acordarmos, de lembrarmos, ó Pai, de que pela Tua misericórdia nós acordamos, pela Tua graça estamos vivos e para a Tua glória nós podemos viver, ó Pai. Então que nós possamos fazer bom uso, ó Pai, dessa liberdade, Senhor, para poder viver, ó Pai, de uma maneira que agrade a Ti. Que o Senhor esteja neste momento com todos que estão assistindo a esse culto, por todos que estão cultuando o Senhor, utilizando esse conteúdo, ó Pai. Que a vida desses meus irmãos possam ser edificadas e transformadas de acordo com a palavra da verdade e do Evangelho. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar ao nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus
há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Deus criou tudo para o seu louvor, inclusive as nossas vidas. E não somente nos criou, mas também nos redimiu em Cristo Jesus, para que pudéssemos viver para a sua glória. Então, neste momento, nós vamos estar agora retomando, né, a exposição no livro de Colossenses. Então, peço que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias agora no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Na nossa primeira pregação, terça-feira passada, eu me esforcei em fazer para os irmãos um panorama da carta, uma pregação baseada no panorama da carta, onde eu apresentei algumas questões que nós chamamos de questões introdutórias, né, onde nós falamos a respeito do propósito da mensagem central da carta. Então, para a gente ficar sintonizado na mensagem central de Colossenses e podermos então seguir pelo capítulo 1, relembrar aos irmãos que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ela é uma das cartas da prisão, né, assim como a carta de Efésios, por exemplo, a carta de Filipenses. Uma carta feita realmente pelo próprio apóstolo Paulo, a fim de abençoar e de corrigir algumas coisas na igreja de Colossenses. A igreja de Colossenses não foi uma igreja plantada por ele, mas plantada por um discípulo de Paulo, chamado Epáfras, né? Então, embora Paulo não tivesse estado ainda com eles presencialmente, né, Paulo ministrava sobre aquela igreja, né? Como apóstolo, ele tinha autoridade, ele discipulou Epáfras, e Epáfras então fez esse trabalho de evangelização na cidade de Colossos, e então essa igreja foi plantada, e essa igreja então estava ali crescendo e frutificando. E a situação dessa igreja é que alguns mestres estavam tentando implantar nessa igreja uma espécie de integração do evangelho com princípios pagãos e filosóficos, e também com alguns ensinos judaicos errados, né? Então era uma mistura de filosofia, uma mistura de paganismo e uma mistura de judaísmo. Era uma salada de frutas ali, né? E eles estavam tentando então integrar essas coisas, esses pensamentos humanistas com o evangelho. E isso esses ensinamentos minavam algo muito rico dentro da teologia apostólica, dentro da teologia de Paulo, que era a supremacia e a suficiência de Cristo para a nossa salvação. Então,
um dos temas dessa carta, o tema principal dessa carta é a supremacia de Cristo e a suficiência da sua obra, né? De como Cristo é perfeito e de como a sua obra é perfeita. Né? E que todos esses falsos ensinos podem ser destruídos através dessa compreensão correta de quem Cristo é, e também as nossas vidas imperfeitas podem ser transformadas através da fé no Cristo Supremo, através da fé na sua suficiência, na suficiência da sua obra. Né? E assim então podemos viver o amor e a esperança do Evangelho. Então, esse é o tema central dessa carta. Então, a ideia central dela é que a supremacia de Cristo e a suficiência da sua obra destroem falsos ensinos e transformam as nossas vidas. Então, fazendo esse resumo para os irmãos do que foi a nossa primeira pregação, nós vamos então ao texto que será exposto hoje, né? Então, vamos ler. Versículo 1 do capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, Deus Supremo, Senhor, nós clamamos a Ti que o Senhor nos abençoe neste momento, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Pai, e que apesar de mim, Senhor, das minhas dificuldades, das minhas imperfeições, eu consiga, Senhor, transmitir a palavra do Teu Cristo que é perfeito. Que os meus pecados não sejam um empecilho para que os meus irmãos consigam aprender mais de Ti, Senhor, e terem as suas vidas transformadas. Ajuda-me, Senhor, neste momento a ser fiel à Tua palavra e, Senhor, esteja também com os meus irmãos que estão assistindo, para que eles tenham as suas vidas transformadas, ó Pai, pela palavra da verdade do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos sair, ó Pai, desta mensagem, Senhor, com a nossa fé fortalecida para vivermos o amor baseado na esperança, Senhor, que está nos céus por meio do Evangelho que ouvimos, ó Pai. Ajuda-nos neste momento, ajuda-me, Senhor, nesse momento e abençoa, Senhor, este momento. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, como de costume, nas cartas que eram escritas naquela época e também as cartas que o apóstolo Paulo costumava escrever, ele começa então com essa saudação, né, mostrando então a autoridade que ele tinha, se identificando como apóstolo de Cristo Jesus, e que isso era algo que acontecia pela vontade de Deus, né, e não pela vontade dele. Os irmãos podem, caso não conheçam, depois pesquisar melhor a respeito da história de Paulo, principalmente no livro de Atos. Ele escreve essa carta junto com o irmão Timóteo, um dos seus discípulos, né, e redige ela então aos irmãos, aos santos e fiéis irmãos que se encontram em Colossos, e deseja a eles a graça e a paz da parte de Deus, né. Então ele se identifica como apóstolo, mostrando que o que ele está escrevendo tem autoridade da parte de Deus, e ele faz então essa primeira sessão de oração, de ação de graças. É muito comum, os irmãos podem ver isso também na carta de Efésios. A carta de Colossenses ela é muito parecida com a de Efésios, principalmente a estrutura literária dela. Os estudiosos dizem que a carta de Efésios fala a respeito da igreja de Cristo, e a carta de Colossenses fala do Cristo da igreja. Né? Elas são cartas que elas parece que elas se espelham muitas das vezes. Até termos teológicos muito parecidos existem nelas. Então, a sessão que vai ser exposta hoje é essa sessão do 3 ao 8, que é a parte de ação de graças, onde ele agradece a Deus, onde ele faz elogios à igreja dos Colossenses. Apesar dela estar sofrendo esses ataques, ela foi elogiada por Paulo, mostrando que
ela estava assim crescendo e frutificando. Então Paulo faz uma abordagem, uma abordagem mais positiva dessa igreja, né, e busca ali identificar na igreja o seu progresso, e busca identificar então nessa igreja o quanto essa igreja estava vivendo a fé no Cristo Supremo, para depois alertá-la a respeito dos muitos enganos que ela poderia estar sofrendo caso ela desse ouvido a esses falsos mestres com seus filosofismos, o seu paganismo e os seus princípios judaicos errados ali, né? Então a Paulo e a sua equipe, né, junto com Timóteo, eles agradecem a Deus pelo fato dos colossenses estarem progredindo, né? Então, o que eu queria destacar aqui com os irmãos através dessa sessão? Pegar esses elogios que o apóstolo Paulo faz aos colossenses, mostrar o que eles estavam vivendo, o que eles estavam praticando, qual a maneira que eles estavam vivendo a vida cristã, para que eles pudessem então receber esses elogios. É através disso extrair os princípios para a nossa vida e também para a nossa igreja. Para nós podermos saber se nós poderíamos receber também esse mesmo tipo de elogio. Saber se a nossa fé poderia também ter esses mesmos reconhecimentos, né? Não que nós devamos buscar elogios ou buscar algum tipo de reconhecimento, porém, aquele que vive de uma maneira correta, aquele que vive o evangelho da maneira correta, aquele que de fato é fiel ao Senhor, ele tem isso manifestado através da sua vida, das suas obras, e as pessoas percebem isso. Então, no caso aqui, Paulo, ele agradece a Deus e elogia essa igreja com base no testemunho que Epáfras estava dando. Epáfras, que é o discípulo de Paulo, que é o qual plantou essa igreja, estava dando. Então, ao final, nós teremos que ver se a nossa vida poderia também ser elogiada, se nós poderíamos também receber esses mesmos tipos de reconhecimento ao respondermos a palavra da verdade do Evangelho. Porque da mesma forma como os colossenses receberam a palavra da verdade do Evangelho, nós também recebemos. Então, eu quero que os irmãos, durante essa pregação, estejam avaliando a vida de vocês. E também pensando numa maneira como igreja, né? Se nós poderíamos se nós estamos dando esse mesmo testemunho e poderíamos também ser um motivo de ação de graças da parte de alguém, principalmente dos nossos líderes, são aqueles que estão mais próximos de nós. Então, qual que é a ideia central desta mensagem? O que eu quero que os irmãos compreendam, né, nessa mensagem? Que vidas transformadas pelo Evangelho vivem conforme o Evangelho. Simples assim. Vidas transformadas pelo Evangelho vivem conforme o Evangelho. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos está no versículo 3. Né? A nossa exposição aqui vai ser específica do versículo 3 ao 8. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por nós. Então, Paulo está dizendo aqui, ele enfatiza que os colossenses sempre estavam nas suas orações de gratidão, mostrando o quanto essa comunidade ela era abençoadora. Ou seja, os colossenses estavam lá na lista de oração de Paulo, não como um motivo de intercessão somente, não com problemas que precisavam ser resolvidos ali dentro daquela igreja somente, mas a igreja de Colossos era um motivo de gratidão. No momento onde Paulo tirava para fazer suas orações de ação de graças, os colossenses estavam naquelas ações de graças. Ou seja, era uma igreja que trazia alegria ao coração do apóstolo Paulo. Então, o primeiro ponto desse sermão é que quem crê no Evangelho é uma bênção. Quem crê no Evangelho é uma bênção. Não que você não possa ter dificuldades, não que você não possa ter problemas, ou até mesmo dar algum tipo de problema. Mas, de maneira geral, quem crê no Evangelho é uma bênção. Principalmente se você já está caminhando há algum tempo com Cristo Jesus.
Então, o significado desse primeiro versículo é isso. Paulo enfatiza que os colossenses sempre estavam nas suas orações de gratidão. Era uma comunidade abençoadora. Por quê? Porque quem crê no evangelho é uma bênção. Então, o princípio que eu queria destacar aqui é que crer no evangelho nos faz deixar de ser apenas um motivo de intercessão, mas faz também com que a nossa vida seja um motivo de agradecimento. Nós somos abençoados para abençoar. Nós somos abençoados para abençoar. Então, quem crê no evangelho deixe de ser apenas um motivo de intercessão, mas também passa a ser um motivo de agradecimento. Nós somos abençoados para abençoar. Quem crê no evangelho é uma bênção, meu irmão. Então, o que eu queria perguntar para você, para que você respondesse aí a Deus no seu coração. Você tem vivido de uma maneira a ser motivo de gratidão na vida das pessoas com que você vive? A sua vida é um motivo de agradecimento ou é só um motivo de intercessão? Quando as pessoas lembram de você nas orações delas, elas estão pedindo sempre por algo, ou elas estão agradecendo pela bênção que você é na vida delas? A sua vida também deve ser motivo de agradecimento. De maneira bem direta. Pare de dar problema. Pare de se enroscar nos seus pecados. Está na hora de você amadurecer e você passar a ser uma bênção. Seja uma bênção. Amadureça, cresça. Pare de romantizar os seus próprios pecados e as suas lutas e as suas dificuldades. E eu não estou dizendo aqui que são coisas fáceis de lidar ou coisas fáceis de se livrar. Mas amadureça e seja uma bênção. Porque quem crê no evangelho é uma bênção. As pessoas que vivem ao seu redor, elas agradecem a Deus por quem você é? Ou elas estão reclamando para Deus de quem você é? Será que quando as pessoas com quem você vive, elas estão orando, elas estão pedindo, Deus, por favor, arruma uma forma de eu não ter mais contato com essa pessoa, porque ela me atrapalha muito, ela me irrita muito, a vida dela me causa transtorno. Imagina receber um tipo de oração dessa. Ou as pessoas com quem você vive, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, o seu cônjuge, quando ele olha e fala assim, Deus, muito obrigado, porque essa pessoa é uma bênção na minha vida. Eu sempre dou graças a Deus, a ti por ela. Então, meu querido, entenda que quem crê no evangelho é uma bênção. Seja uma bênção. Para de dar problema, chega. Vamos amadurecer. Vamos viver conforme a palavra da verdade do evangelho. Segundo ponto, no versículo 4. Quem crê no evangelho ama seus irmãos. Esse era uma das características dessa igreja que fazia com que Paulo fosse tão agradecido a Deus por eles, porque eles amavam todos os santos. Versículo 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. O que esse versículo significa? Que essa fé em Jesus Cristo dos Colossenses, ela manifestava-se através do amor que eles tinham uns pelos outros, sem distinção. Era para com todos os santos. Então, não faz muito sentido você dizer que você ama Jesus Cristo, que você tem a fé em Jesus Cristo. Uma fé genuína não é apenas uma religião, ideias gerais a quais você se identifica e adota para a sua vida com uma certa conveniência, mas não, você crê na supremacia e na suficiência de Cristo. Você crê no Evangelho, mas você só ama quem você quer. Você faz distinção. Claro, meus irmãos, que existem pessoas que nós nos damos melhor do que as outras. Claro, com certeza há pessoas com quem nós nos identificamos mais. Mas você faz distinção do seu amor.
porque você crê em Jesus Cristo. Aqui ele fala que ele agradece por causa da fé em Jesus Cristo, ou seja, são pessoas que creem em Jesus Cristo. Se elas creem em Jesus Cristo, elas creem em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabemos que o amor de Deus, o amor manifestado em Jesus Cristo, é sem distinção. Não há distinção de classe, não há distinção de cor, de etnia, não há distinção por preferências. Se nós compreendemos que Deus ama a todos, nós também devemos amar a todos. Perceba que ele enfatiza que esse amor era para com todos os santos. Eles tinham amor para com todos os santos. Então, quem crê no Evangelho ama os seus irmãos. E o princípio que eu queria destacar aqui é que uma fé genuína em Jesus Cristo, ela transborda em amor pelos irmãos, sem acepção de pessoas. Sem acepção de pessoas. Você não fica escolhendo qual irmão você vai amar e qual irmão você não vai amar. É todos os santos. Uma pessoa que é uma bênção, uma pessoa que crê em Cristo, ela ama seus irmãos sem distinção. Então, como que a sua fé em Cristo tem sido demonstrada em amor pelos outros nessa pandemia? Você tem ajudado as pessoas, claro que na medida do possível. Eu acredito que não esteja sobrando na casa de ninguém nesse momento. Mas você tem amado as pessoas nessa pandemia? Você tem se importado com elas? Como a sua fé em Jesus Cristo tem sido demonstrada? Qual tem sido a sua participação nas caridades que nós temos promovido? Qual tem sido a sua participação? Existem familiares seus, por exemplo, que estão precisando de ajuda? Se sim, você tem negado ou você tem ajudado? Na medida do possível. Você tem demonstrado preocupação pelos seus irmãos? Você tem tido contato com os seus irmãos durante esse período de isolamento social? Hoje não está muito difícil você fazer contato com alguém. Eu acredito que todos nós podemos melhorar nisso. Deus fala muito isso no meu coração. E eu acredito que todos nós podemos melhorar isso e buscarmos, na medida do possível, fazermos contato com os irmãos, principalmente aqueles irmãos que estão realmente, de fato, isolados por conta de ser do grupo de risco. Acredito que são os que mais têm tido necessidade. Então, meus irmãos, quem crê no Evangelho ama os seus irmãos sem distinção. Sem distinção. Eu acredito que todos aqui estamos falhando nisso. Dificilmente alguém está vivendo esse mandamento do amor de uma maneira plena e completa. Mas nós precisamos mudar, porque quem crê no Evangelho é uma bênção, e quem crê em Cristo Jesus precisa viver uma vida de amor pelos seus irmãos. E o terceiro ponto, meus irmãos, está no versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Terceiro ponto. Quem crê no Evangelho vive pela esperança. Quem crê no Evangelho vive pela esperança, vive através da esperança. E essa esperança não está naquilo que se vê, não está nas circunstâncias, não está naquilo que nós conseguimos enxergar. Perceba que é a esperança que vos está preservada nos céus. Quem crê no Evangelho vive pela esperança. O que esse versículo traz de significado? Que a vida de fé em Cristo e de amor por todos os santos era um fruto de um sentimento de esperança que veio através da palavra da verdade do Evangelho. Perceba que existe essa preposição aqui, né? Pela palavra ou por causa da palavra da verdade do Evangelho. Eles têm essa esperança nos céus em resposta a terem ouvido da palavra da verdade do Evangelho. Ou seja,
uma vida de fé em Cristo, de amor por todos os santos, essa vida que eles tinham de crer em Jesus e de amar aos outros sem distinção, era um fruto, existia por causa dessa esperança, de terem ouvido da palavra, da verdade do Evangelho. E qual que é o princípio que a gente pode extrair daqui, meus irmãos? Que a esperança do Evangelho, ela move a nossa vida a amar os nossos irmãos. Ela move a nossa vida a amar os nossos irmãos. Se a gente não tem esperança, se a gente vive completamente angustiado, com medo, sem nenhum tipo de perspectiva, como diz John Piper, na graça futura, a gente só vai pensar na gente mesmo, a gente só vai cuidar da nossa própria vida, a gente só vai realmente viver para nós mesmos. Mas quem crê no Evangelho tem essa esperança que está preservada, que está guardada nos céus, ou seja, há um futuro bom. Há solução para tudo isso. Haverá um período de paz, de prosperidade eterna. E por conta disso eu posso me desarmar, eu posso abrir mão de mim mesmo, eu posso negar a mim mesmo, e eu posso amar os meus irmãos. Eu posso viver de uma maneira que agrade ao Senhor, porque eu tenho esperança, porque eu sei que a minha vida não se baseia no que está acontecendo aqui agora. Pensai nas coisas lá do alto, na nossa esperança que está preservada, guardada nos céus. Então, meus irmãos, a esperança do Evangelho move a nossa vida a amar os nossos irmãos. Então, eu consigo abrir mão da minha própria vida e até mesmo dos meus bens materiais em favor dos meus irmãos, por conta de eu ter certeza que a minha vida não está aqui, mas será nos céus eternamente com Cristo. Quem vive tendo uma esperança que está guardada nos céus, vive para a eternidade e por isso consegue abrir mão de si mesmo. Quem crê no Evangelho vive pela esperança. É essa esperança que movia os colossenses a viver de uma maneira amorosa para com todos os santos. E o quarto e último ponto, meus irmãos, versículos 6 a 8. Essa palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então aqui ele está querendo dizer, o significado desses versículos é que ouvir e conhecer ao Evangelho, ou seja, responder ao discipulado, faz com que a vida cristã progrida. O Evangelho sempre progride, sempre cresce. E assim também é a vida daqueles que respondem ao Evangelho. Esse evangelho, esse progresso do evangelho, ele pode ser visto pelos outros, principalmente pela liderança madura da igreja, no caso de Epáfras aqui. Então perceba que ele fala exatamente isso. Vocês responderam a palavra do evangelho. Vocês ouviram e conheceram a palavra da verdade do evangelho. Esse evangelho progride, ele frutifica e ele cresce em todo mundo. E assim também é a vida de vocês. Quem crê no Evangelho frutifica conforme o Evangelho. Aquele que começou a boa obra em minha vida há de terminar no dia de sua volta. Capítulo 1 de Filipenses. Qual que é essa boa obra? A obra do Evangelho. O Evangelho, ele progride, o reino avança. Da mesma maneira, avança e progride, amadurece e é transformado à imagem de Cristo aquele que crê nesse evangelho. Como que pode eu crer em algo que está progredindo e avançando
e a minha vida também não progredir e avançar. E o que eu estou falando sobre a sua vida progredir e avançar? Eu estou falando de amadurecimento espiritual. Eu estou falando de ser aquilo pelo qual você foi predestinado, a ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Quem crê no Evangelho frutifica conforme o Evangelho. Então o princípio que eu quero passar aqui para os irmãos é que o progresso na vida cristã, ou seja, o amadurecimento, ela é uma certeza que nós podemos ter devido à obra do Evangelho ser uma obra efetuada por Deus. É Deus quem efetua a obra do Evangelho. Lembrando novamente de Filipenses, é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a tua vontade. Então, meus irmãos, quem crê no Evangelho frutifica conforme o Evangelho. E quem são as pessoas, uma das pessoas que podem dizer se você é alguém que está frutificando ou não? A liderança. Perceba aqui no versículo 7 e 8 que Paulo ficou sabendo dessa vida de fé, amor e esperança que os colossenses estavam tendo, devido ao bom testemunho que Epáfras deu acerca dos colossenses a Paulo. O que seus líderes dizem sobre você? Eles dizem que a sua vida está frutificando, crescendo e amadurecendo conforme o Evangelho? Será que você tem algum tipo de relacionamento com a sua liderança de maneira a qual eles podem avaliar? Vamos ir um pouquinho mais a fundo. Ou você é aquela pessoa que chega atrasada e vai embora mais cedo para não ter contato com ninguém? Você expõe a sua vida, você realmente se engaja num discipulado, você realmente deseja que as pessoas e os seus líderes te ajudem a progredir na caminhada cristã? O que as pessoas ao seu redor dizem sobre o seu amadurecimento? Perceba, Epáfras, ele pôde elogiar os colossenses a Paulo. As pessoas, os Epáfras da sua vida poderiam falar o mesmo de você? O que as pessoas ao seu redor dizem sobre o seu amadurecimento? O que... Agora cá entre nós, eu não sou pastor na nossa igreja. A única diferença entre eu e vocês é que eu estou em pé pregando e vocês estão sentados na casa de vocês ouvindo. Agora cá entre nós aqui. Cá entre nós aqui. Só entre nós aqui. O que os nossos pastores dizem acerca da nossa igreja? Perceba que Epáfras, pastor da igreja em Colossos, pôde elogiar a igreja a Paulo. Será que os nossos pastores também, quando eles se encontram com outros pastores nas conferências aí, nos eventos promovidos pelas editoras, por missões, quando eles se encontram com outros pastores, eles podem dar um bom testemunho da própria igreja? Eles podem sempre dar graças a Deus, como diz Paulo aqui. Paulo fala, eu dou graças a Deus sempre a vocês quando eu oro, porque vocês vivem uma fé, o amor e a esperança da palavra da verdade do Evangelho. Será que os nossos pastores também podem dizer o mesmo acerca da sua vida e acerca da vida da nossa igreja, acerca da nossa congregação? Os Epáfras da nossa vida podem dar bom testemunho da nossa fé e do trato que temos para com todos os santos? Quem crê no Evangelho frutifica conforme o Evangelho. Esse frutificar, ele gera testemunho. Gera testemunho, ele precisa gerar. É inevitável. Então, meus irmãos, relembrando os 4 pontos. Quem crê no Evangelho é uma bênção. Quem crê no Evangelho é motivo de ação de graças. Quem crê no Evangelho ama seus irmãos. Essa fé em Jesus Cristo transborda em amor para com todos os santos.
E quem crê no Evangelho vive pela esperança. Esperança da onde? Esperança que está reservada nos céus. É uma pessoa que vive para a eternidade. E quem crê no Evangelho frutifica conforme o Evangelho. Quem crê no Evangelho frutifica conforme o Evangelho. E relembrando mais uma vez a ideia central desse sermão. Vidas transformadas pelo Evangelho vivem conforme o Evangelho. Se o Evangelho frutifica e progride, a vida daquele que crê nessa mensagem também frutifica e progride. Através dessa tríade da vida cristã, que é a fé, o amor e a esperança. Que vem da onde? Através de ouvir e conhecer a palavra da verdade do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho transforma a nossa vida. Porque a gente passa a desenvolver fé. Fé é o quê? É um pensamento positivo? Não. É uma fé na supremacia de Cristo, na suficiência de Cristo. E assim nós podemos ter esperança e amar os nossos irmãos, frutificando e sendo uma bênção na vida das pessoas. Fazendo com que então a nossa vida seja um testemunho ao mundo, sal da terra e luz do mundo. Porque nós cremos em um Deus que está vivo. Nós cremos em um Deus que está vivo. Meus irmãos, o Evangelho transforma a nossa vida. Fé, esperança e amor são as três notas do acorde da vida cristã. Fé, esperança e amor. Fé no Cristo Supremo, esperança que está preservada nos céus e o amor para com todos os santos. Por quê? Porque quem crê no Evangelho, vidas transformadas pelo Evangelho, vivem conforme o Evangelho. Que através dessa ação de graças de Paulo aos Colossenses e os princípios extraídos dessa ação de graça possam vir de encontro aos nossos corações, para que a gente busque ser então uma bênção e sermos uma bênção porque nós amamos aos irmãos, e nós amamos aos irmãos porque nós temos esperança, e praticando tudo isso, a nossa vida frutifica e cresce, amadurece conforme o Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus esteja abençoando a sua vida para que nós possamos ter as nossas vidas transformadas e viver conforme o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te damos graça, Pai, porque, ó Pai, apesar das nossas falhas, Senhor, o Senhor prova o seu amor para conosco. Ó Pai, nós não merecíamos o teu amor, mas o Senhor escolheu nos amar. E mesmo, ó Senhor, após, ó Pai, termos ouvido e conhecido da palavra, da verdade do Evangelho, temos sido convertidos a Ti, ainda há muito, Senhor, a ser transformado das nossas vidas. Ainda há muito, Senhor, a ser mudado, Pai. Mas nós queremos ser um vaso de bênção, Senhor. Nós queremos ser uma bênção na vida das pessoas. Senhor, que nós paremos de dar problema, que nós paremos de nos enroscar, Senhor, nos nossos pecados, deixando de lado todo o embaraço, ó Pai, que nos rodeia, e prossigamos, ó Pai, para o alvo, Senhor, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Que os nossos olhares estejam fixados, ó Pai, na obra suficiente do nosso Cristo Supremo, Pai. E que as nossas vidas vivam de acordo, ó Pai, com o Teu Evangelho. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor transforme as nossas vidas. E que nós possamos ter a consciência que em Cristo Jesus, ó Pai, e no poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, e no conhecimento que vem da Tua Palavra, o conhecimento de Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos para vivermos de uma maneira que agrade ao Senhor, que nós façamos bom uso desses recursos, ó Pai, para vivermos e desenvolvermos a nossa salvação com temor e temor, confiando que é o Senhor que
Enfim, opere em nós tanto o querer quanto o efetuar segundo a tua vontade. Senhor, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Até mais.